Boa tarde, amigos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre toda essa polêmica que existe entre direita e esquerda, né? Existem muitos historiadores, muitas pessoas que alegam que o fascismo, que o nazismo era extrema-direita. E eu vou mostrar que neste vídeo, esta definição que esses historiadores dão sobre o nazismo, o fascismo ser de extrema-direita, ela não faz sentido, não tem lógica. Vejamos. Qual é a alegação desses historiadores? A alegação desses historiadores que defendem que o fascismo, que o nazismo era de extrema-direita, é o fato dele ser nacionalista e de ser conservador e ser capitalista. Ou seja, muitos chegam a alegar que o regime nazista e o fascista, eles eram pró-capitalistas. Vamos lá. Qual o conceito de conservadorismo? Conservadorismo são conservadores, são aqueles que conservam as tradições, a cultura, que foram testadas pelo tempo e pela história. Então, aquilo que é bom para a sociedade. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, os conservadores eles não são avessos às mudanças, mas desde que essas mudanças elas estejam comprovadas na sua prática que eles trazem um bem para a sociedade. Então, o conservador ele também, só que o conservador ele é diferente do revolucionário. O conservador ele é muito mais cauteloso, ele é um cético político, né? Então, só por esse conceito aí que eu trouxe do conservadorismo, já vai por água abaixo o conservadorismo nazista e fascista. Por quê? Porque o nazista não era um regime conservador e o fascista também não. O nazismo e o fascismo são revolucionários, eles queriam mudar toda a estrutura de cultura, de tradição da época, que eram tradições cristãs, né? Tradições na Itália católica e na Alemanha luterana protestante. Ou seja, existia uma cultura cristã. O nazismo é uma doutrina que cultua a raça, que cultua o tribalismo, que cultua o ocultismo. Aonde que o nazismo é conservador? Ele apenas tolerava as religiões cristãs. Muitas religiões cristãs, por exemplo, o protestantismo, tem que se adequar ao nazismo, à doutrina nazista. Nós temos, inclusive, uma encíclica de Papa Pio XI, a encíclica Mit Brennendes Sorge, que ela condena a doutrina nazista. Então, aonde que o nazismo ele é conservador? E o próprio fascismo, o fascismo também, ele queria resgatar as raízes do Império Romano. O fascismo vem de feixes, né? União de coletivismo. Então, são duas doutrinas coletivistas anticonservadoras. Agora, a alegação de que ela era pró-capitalismo, isso é uma alegação que não tem fundamento nenhum. Se não vejamos, o que é o capitalismo? O capitalismo se trata de trocas voluntárias, né? Os detentores dos bens de produção, do capital, eles em troca de salários, eles comercializam a mão de obra com os empregados. É uma troca. Eles são detentores dos bens de produção, dos bens de produção, dos bens de capital, e os empregados são
detentores da mão de obra, há toda uma troca. Não há, vejam aí que não há nenhuma interferência estatal. E nem deve haver. O capitalismo genuíno, ele não é um capitalismo de compadrio e nem de Estado, como foi praticado no nazismo e no fascismo. Ora, muito embora Hitler tenha preservado a propriedade privada, era apenas uma propriedade privada de aparências. O dono da propriedade, ele tinha que seguir ordens do partido nazista. Inclusive em relação ao lucro, os nazistas e os fascistas, eles intervinham na economia, intervinham nas empresas, eles tinham líderes de empresas, né? Os sindicatos foram trocados todo por membros do partido fascista e do nazista, ou seja, então era um regime interventor, controlador da livre iniciativa e da economia. Aonde que isso é pró-capitalismo? A única diferença, como bem salienta Olavo de Carvalho, é que o nazismo e o fascismo, eles foram mais espertos que os comunistas nesse sentido. Eles preservaram a propriedade privada, deixaram os capitalistas trabalhando para eles. Mas o lucro era confiscado para sustentar a máquina nazista e a fascista. Existia toda uma regulação do Estado. Ou seja, é o contrário de um capitalismo liberal. Inclusive o próprio nazismo e o fascismo, eles odiavam o capitalismo liberal. Eles diziam que o capitalismo liberal junto com o comunismo eram dois inimigos. O simples fato de odiar o comunismo, isso não torna o fascismo e o nazismo extrema-direita. Ora, isso é uma bobagem. Se for os comunistas foram os que mais perseguiram comunistas na história. Stalin matou Trotsky. Eu pergunto, Stalin é de extrema direita? Ele é pró-capitalismo? Não. O próprio Stalin foi assassinado depois. Tivemos o Nikita Khrushchev. Ou seja, os comunistas são os que mais matam comunistas e perseguem. E o nazismo e o fascismo, eles diziam que eles eram os verdadeiros socialismos. Eles eram o verdadeiro socialismo. Eles eram um socialismo nacionalista, diferente do comunismo, que é um socialismo internacionalista. Então, eles só divergiam nos meios de aplicação do socialismo, mas os dois defendiam o socialismo, defendiam doutrinas coletivistas, defendiam que o coletivo, ou seja, o Estado, né, representando o coletivo, estava acima dos indivíduos. O conservador, que defende o intervencionismo do Estado através do regime militar, ele também é um coletivista, ele também é. Então, esta noção de que direita e de esquerda, ela está defasada. Surgiu na Revolução Francesa, né? E ela está defasada. Em contrapartida a isto, nós temos os estatistas e os não estatistas. Ou seja, nós temos as doutrinas que defendem o coletivo acima do indivíduo e as doutrinas mais individualistas. Quanto mais individualista a doutrina for, mais à direita. Vejamos, a social-democracia, ela é uma doutrina que ela dá predomínio ao bem-estar social, à justiça social, ao coletivo. O comunismo também, o nazismo também é uma doutrina coletivista. Na social-democracia, nós temos toda essa esquerda que defende esse regime da social-democracia, inclusive esse pessoal da direita que defende intervenção militar. Eles também defendem um estado de bem-estar social, só que eles querem que, ao invés do proletariado
ou seja lá o que for que os comunistas aleguem que sejam esses representantes, sejam os militares. Aqueles conservadores que defendem o conservadorismo nos costumes e o liberalismo na economia, eles estão numa posição mais centro-direita. E temos os liberais, que eles são liberais na economia e nos costumes, e temos os libertários, que são mais, para mim, seriam a verdadeira extrema-direita, os libertários, que são aqueles que defendem o indivíduo, né, que são contra o Estado, que são anti-estatistas, e os liberais, eles defendem que o Estado é um mal necessário, mas eles são liberais na economia e nos costumes. E temos o conservador, que ele é conservador no costumes, ele quer que o Estado, né, se intervenha legislando os costumes, mas ele é liberal na economia. Ao menos este conservadorismo, ele é muito mais coerente do que o conservador que defende a intervenção do regime do exército. Por quê? Porque dentre os pilares do conservadorismo está a defesa da propriedade privada e da liberdade também. Em um Estado social-democrata, nós não temos nós não temos respeito à propriedade privada e nem à liberdade. O conservador, portanto, que não seja liberal na economia, ele é contraditório. Então nós temos esses espectros políticos aí, um pouco defasado esse conceito. O nazismo e o fascismo, eles, e portanto, estão dentro desse novo espectro político à esquerda, e não extrema direita. A esquerda adora xingar de fascista e nazista todos aqueles que se opõem a pautas progressistas e também a pautas socialistas. Mas aonde que um liberal é fascista? O liberal defende a liberdade de expressão, a propriedade privada. O socialista não defende isto. Então, quem são os verdadeiros fascistas? O fascismo, ele controlava a liberdade, a propriedade privada. Então, esses historiadores aí, eles estão muito equivocados. Eles estão olhando para um tipo de conservador, né, que é jurássico. O conservador, em sua maioria, hoje em dia, defende a propriedade privada e defende a preservação da cultura, da tradição, defende o Estado, mas um Estado mínimo. Ou então, um Estado que cuide, pelo menos, da educação, da saúde, mas não intervenha na economia e a regule. Porque senão, muito embora o Estado mínimo, o conceito de Estado mínimo é um Estado que cuida da justiça e da segurança. Que cuide de saúde e educação, já estamos na social-democracia. Então, um conservador, de verdade, para não ser incoerente, ele tem que defender, então, um Estado que cuide da segurança e da justiça apenas. Porque a educação compete aos pais.
A saúde, se tu diz que a saúde é um direito social, tu tá dizendo que outras pessoas têm a obrigação de pagar por ti essa saúde. Isso vai contra a propriedade privada. Isso é um cheque em branco para o Estado taxar, cobrar impostos. E aí nós estamos no coletivismo. Comentários abaixo, se inscrevam no canal e me ajudem. Muito obrigado.